Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo mais um vídeo para o nosso canal e te agradecendo por acessar o nosso canal, os nossos vídeos e desde já orando pela sua vida, para que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, fruto do seu trabalho, que haja paz, saúde e muito amor do Senhor Jesus no seu lar. Peço que você assista esse vídeo até o final. Deus vai falar com você, você não vai se arrepender. Nesse vídeo nós vamos abordar a promessa de Deus de colocar o seu Espírito sobre o povo. Vamos abordar sobre o Espírito como fonte de vida e transformação, restauração, tanto física quanto espiritual para nossas vidas e muito mais. Baseado no livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 14, que diz assim: Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O texto lido é um versículo poderoso que fala sobre a promessa de Deus de restaurar e dar vida ao seu povo. Para entendermos seu significado, a gente precisa analisar alguns pontos importantes. O contexto histórico, por exemplo, o livro de Ezequiel foi escrito durante o exílio do povo de Judá na Babilônia. O povo estava desanimado, sem esperança e se sentindo abandonado por Deus. Ezequiel, como profeta, tinha a missão de transmitir mensagens de esperança e restauração. Você já ouviu falar sobre o Vale dos Ossos Secos? Nesse capítulo 37, Deus mostra a Ezequiel um vale cheio de ossos secos que representam a nação de Israel, em seu estado de morte espiritual e desesperança. Deus pergunta a Ezequiel se aqueles ossos poderiam reviver, e ele responde: Senhor, só tu sabes. Então, há uma promessa de Deus nisso tudo. Então, Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos e eles começam a se juntar, formando esqueletos. Em seguida surgem tendões, carne e pele sobre os ossos, mas ainda não havia vida neles. Deus então ordena que Ezequiel profetize ao vento e ao Espírito de Deus, que vai então agora entrar nos corpos. E eles revivem, formando um exército poderoso. Ezequiel 37:14 é nesse contexto que se encontra o versículo que nós lemos no início: Porém vocês o meu Espírito e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Então nós podemos começar a tirar uma lição aqui de que Deus tem promessas para nós, para mim, para você. E Deus tem promessas de realizar o impossível nas nossas vidas. Quando a gente lê sobre os ossos secos, que começam a se juntar, osso com seu osso, tendões aparecendo, carne aparecendo, até que é soprado o Espírito sobre aqueles corpos sem vida, e eles então passam a reviver. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus é o Espírito de vida. Deus é o Espírito que nos vivifica. E essa é a promessa de Deus ao seu povo. Ele não apenas trará de volta a vida, mas também lhes dará o Espírito, que é a fonte de vida e poder. Mas vamos pensar aqui no significado e nas aplicações. Porque Ezequiel 37:14 nos ensina que, primeiramente, Deus é o Deus da vida. Ele tem o poder de transformar a morte em vida, a desesperança em esperança. 37:14 de Ezequiel também nos ensina que o Espírito de Deus é essencial. É o Espírito Santo que nos dá vida espiritual, poder e capacitação para vivermos a vontade de Deus e seus propósitos. Também o Ezequiel 37:14 nos mostra sobre a restauração, que ela é possível, porque Deus promete restaurar o seu povo, tanto física quanto espiritualmente. Então Deus quer me abençoar, Deus quer te abençoar, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Por isso nós precisamos clamar a Deus que nos abençoe, que faça abundar o seu Espírito sobre nossas vidas e também que nos faça prósperos. Conhecer a Deus. A experiência de restauração leva ao conhecimento de Deus, de sua fidelidade e do seu poder.
Então Ezequiel 37,14 é um versículo que nos enche de esperança e nos lembra que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos, que são os mais difíceis para nós. Ele tem o poder de nos dar vida, de restaurar os nossos sonhos e nos levar à nossa terra prometida. Sabe, amados, nós precisamos ter essa convicção de que é Ele mesmo, o Senhor, é Ele quem está sempre pronto, né? Seja em qual for o momento da nossa vida. Sabe aqueles momentos que nós achamos que não tem saída, aqueles momentos que nós não vemos uma porta de escape? Mas aqui Deus nos lembra que Ele está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele tem o poder de nos dar vida, sabe, de nos restaurar. Ainda que estejamos desanimados, sem vida espiritualmente, Ele nos restaura. E Ele pode restaurar também os nossos sonhos e aquilo que muitas das vezes nós perdemos por conta do enfraquecimento da nossa fé e nos levar à nossa terra prometida. Então nós precisamos confiar na promessa e buscar o seu Espírito para vivermos uma vida abundante. Mas vale ressaltar aqui quanto à promessa de Deus, porque Ele diz nesse versículo 37,14: porém em vocês o meu Espírito. Isso em Ezequiel 37,14 é um farol de esperança e transformador, não apenas para o povo de Israel em seu contexto histórico, mas para todos nós hoje, inclusive. E para que a gente compreenda a profundidade dessa afirmação, eu queria explorar com vocês aqui os seus significados e implicações. O contexto da promessa, Ezequiel, ele profetizou durante o exílio do povo de Judá na Babilônia, um período de profunda crise nacional e espiritual. Essa visão, que eu comentei dos vales dos ossos secos, narrada no capítulo 37, simboliza a condição que o povo estava. O povo de Israel estava. A nação de Israel estava desanimada, morta espiritualmente, disperso e aparentemente sem perspectiva de futuro. E nesse cenário desolador é que a promessa de Deus de restaurar o povo e habitar entre eles surge como um raio de luz. Mas o significado do Espírito de Deus? Na Bíblia, o Espírito de Deus é a força ativa de Deus no mundo e em nossas vidas. Ele é a fonte de vida, poder, sabedoria e santidade. A promessa de Deus de colocar o seu Espírito sobre o povo significava muito mais do que uma simples restauração física ou política. Era uma promessa de renovação interior, de transformação espiritual profunda, que é o que nós precisamos muitas das vezes por conta da nossa caminhada cristã. Às vezes deixamos que a nossa vida espiritual caia no marasmo, caia no automático. Mas Deus tem promessas para mim e para você. E essa promessa da renovação espiritual interior, de uma transformação espiritual profunda, é só Deus que pode dar através do seu Espírito. Mas qual era a implicação para o povo de Israel? Para o povo de Israel, a promessa do Espírito significava restauração da aliança. Deus renovaria sua aliança com o povo, novo pacto, trazendo-o de volta para si mesmo. Também significava a capacitação, porque o Espírito capacitaria o povo a viver de acordo com a vontade de Deus e a cumprir o seu propósito na história. Também levaria ao conhecimento de Deus, porque através do Espírito o povo teria um conhecimento mais íntimo e profundo de Deus. Aqui nos chama a atenção da necessidade que nós temos de buscar constantemente, de nos prostrarmos, orarmos, jejuarmos, nos atermos à palavra e às promessas do Senhor Deus, porque o conhecimento mais íntimo e profundo nos leva muito mais perto de Deus. E também uma nova vida. O Espírito daria vida nova ao povo, restaurando a sua esperança e a sua alegria. Mas quais as implicações desse texto para nós hoje? Porque a promessa do Espírito Santo não se limita ao povo de Israel. Ela se estende a todos os que creem em Jesus Cristo, eu e você. Para nós hoje essa promessa significa, regeneração. O Espírito Santo nos regenera, dando-nos uma nova natureza e nos capacitando a viver uma vida transformada. Lembra o que Paulo disse? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, tendo a nossa vida e a nossa mente transformada, dirigida por Deus. Também significa capacitação, porque o Espírito é quem nos capacita com dons e talentos para servirmos a Deus e ao próximo. Também significa guia e consolador.
porque o Espírito Santo nos guia em nossos caminhos e consola-nos em momentos de dificuldade e nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Também significa testemunho, porque o Espírito, ele testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. E significa também a unidade. O Espírito nos une como corpo de Cristo, a Igreja. Mas como receber o Espírito Santo? Através do arrependimento e fé. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estamos salvos por Ele. É Ele quem nos garante isso. Quem crer e for batizado será salvo. Mas também, como é que eu posso receber o Espírito Santo? Eu preciso orar. Pedir a Deus o Espírito Santo em oração. Sabe, pedir a presença de Deus nas nossas vidas. Buscarmos a santidade, a obediência para que o Espírito Santo de Deus transborde em nossos corações e que nós sejamos cheios do Espírito. Lembra de Efésios capítulo 5? Né? Para que não sejamos insensatos, dados ao vinho, onde tem contenda, dissolução, mas devemos nos encher do Espírito de Deus. Também precisamos da obediência, buscar viver em obediência à palavra de Deus. Então, arrependimento e fé, oração e obediência. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, temos a nossa vida transformada, passamos a andar de uma forma diferente, oramos a Deus pedindo a Ele que derrame sobre nós o seu Espírito e obedecemos a sua palavra. Promessa do versículo 37:14. Porém vocês, o meu Espírito. É uma das mais preciosas que nós encontramos na Bíblia. Ela nos revela o amor incondicional de Deus e o seu desejo de habitar em nós, capacitar-nos a viver uma vida plena e abundante. Então, amado, que nós possamos buscar a Deus de todo o coração para que essa promessa se cumpra em nossa vida, se cumpra em nós e através de nós. Porque o texto lido, esse texto de 37:14 de Ezequiel, porém em vós o meu Espírito, ele vai colocar o Espírito dele, que é santo em nossas vidas. E vocês vão viver uma nova vida, uma vida cheia, uma vida de plenitude, uma vida de graça, amor e abundância. E vos estabelecerei, ou seja, Deus vai nos colocar na nossa própria terra, vai nos firmar. Então vocês vão saber que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então, amado, além do poder contido nessa palavra, nesse texto, há o poder do Espírito Santo que habita em nós, que habita dentro de mim, habita dentro de você e clama, Abba, Pai, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando nós não conseguimos orar como deveríamos, mesmo quando nós não conseguimos expressar a Deus o que sentimos, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis diante do Pai, leva as orações dos santos. Então, lembre-se do vale de ossos secos. O Senhor leva, Ezequiel fala assim, o que você vê? Um vale de ossos secos. Eles poderiam ressuscitar? Poderia haver nova vida nesses ossos? Os ossos estavam secos, embaralhados, tumultuados, não tinha nada perto um do outro. Quem é que conseguiria montar um corpo ali? Mas Deus falou para Ezequiel, então profetiza. Porque Ezequiel falou assim, Senhor, tu sabes. E é isso que nós dizemos, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O quanto nós necessitamos da tua misericórdia e do teu poder sobrenatural agindo em nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor possa estar na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, no seu lar, enchendo a sua vida do poder do seu Espírito. Que onde você estiver, você irradia a luz de Cristo. Que Deus abençoe o seu trabalho, fruto do seu trabalho, a sua vida, a vida da sua família. Que haja paz, misericórdia e graça de Deus. Quando você sair desse vídeo,
deixe um like, dê uma curtida nesse sinalzinho do positivo. Clique no sininho que aparece aí, que é o sininho das notificações, para que você seja informado quando um novo vídeo for postado no nosso canal. No bannerzinho do lado direito do seu vídeo tem um banner dizendo inscreva-se. Clique ali para você se inscrever no nosso canal. Não gera nenhum compromisso, você não tem que pagar nada. Então, somente você fazendo isso, curtindo o vídeo e se inscrevendo no nosso canal, você me ajuda a mostrar para o YouTube que o conteúdo do vídeo é relevante, é importante. E aí então o YouTube vai fazer multiplicar esse vídeo para que chegue a muitas pessoas. E nós não falamos outra coisa aqui senão a palavra de Deus. Como eu sempre digo, a voz é a minha, mas a palavra pregada é a palavra de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, envie o link desse vídeo para outras pessoas. Deus tem uma bênção para cada um de nós. Fique com Deus.